Agora, como de costume, nós vamos abrir aqui para perguntas, mas hoje eu quero responder apenas uma pergunta, que é uma pergunta longa. Foi a pergunta que o Pedro Salles fez na semana passada. Aí ia demorar muito para responder a pergunta. Aí eu falei, então vou dedicar um dia especial hoje. Aí eu aproveitei e fiz até um PowerPoint também para ficar mais fácil acompanhar o raciocínio, né? Porque eu ia falar tudo meio que de cabeça. É melhor que com o PowerPoint você pode acompanhar melhor. A pergunta, do Pedro Salles foi com base nesse passuk, neste verso que está aí no livro de Salmos. É Salmo 51:7 na Bíblia hebraica, e eu coloquei entre parênteses o verso 5, que na Bíblia cristã o verso tem uma numeração diferente, que é o verso 5, ok? Verso 7 na Bíblia judaica, Bíblia cristã, verso 5, que diz: Rembe avon holalti uveret yerematni imi, esquena iniquidade nasci, e no pecado me concebeu minha mãe. Vejam, eis que na iniquidade nasci, e no pecado me concebeu minha mãe. Eu li em hebraico e essa é a tradução bem literal, ok? Bem literal, se a tua Bíblia estiver diferente, que eu fiz é uma tradução bem literal. Vejam, o que significa esse verso? Será que esse verso significa a doutrina do pecado original pregada pelo cristianismo? Davi está dizendo que a mãe dele o concebeu no pecado. E o que significa isso? Será que Davi, ele já nasceu pecador? Será que no primeiro dia de vida, né, ele era um bebê, quando ele veio ao mundo, ele já era um pecador? Porque a doutrina do pecado original diz que quando a criança nasce, ela sai do ventre da mãe, ela já pecou. Saiu do ventre, ela já pecou, e ela é uma pecadora, e ela herdou o pecado de Adão. E é por isso que a Igreja Católica batiza as crianças. Ela batiza porque a Igreja Católica acha que a criança precisa ser salva. Poxa, Tzadok, mas a criança tem 1 dia de idade, a criança nunca pecou. Mas a Igreja Católica diz que ela precisa ser batizada porque ela pecou sim. Diz a Igreja Católica que se ela nasceu, ela já está no pecado, ainda que tenha 1 dia de idade, e aí ela precisa ser batizada para ser salva. Essa é a doutrina do pecado original. Agora, o que dizem os antigos? Eu vou começar agora respondendo a pergunta do Pedro. Eu vou falar o pecado original à luz do cristianismo e depois nós vamos para o judaísmo, ok? O que diz o cristianismo? Coloquei aí a obra do Luiz Berkhoff. Ele diz assim: os primeiros pais da igreja não contém nada de muito definido sobre o pecado original. De acordo com os padres gregos, há uma corrupção física na raça humana que é derivada de Adão. Mas isso não é pecado e não envolve culpa. A liberdade da vontade não foi afetada diretamente pela queda, mas apenas indiretamente pela corrupção física herdada. A tendência aparente na igreja grega finalmente culminou no pelagianismo, que negou categoricamente todo o pecado original. Então vejam, estou citando um autor cristão famoso. Essa obra, eu tenho ela, botei a foto aí, o original em inglês, mas ela existe em português também. É que eu sempre gosto de ler o original, que é melhor do que a tradução, mas se você quiser, você pode comprar essa obra em português. Vejam, o Luiz Berkhoff, um teólogo cristão, ele está dizendo que no início não havia doutrina do pecado original. E ele fala que a liberdade da vontade não foi afetada pela queda, mas apenas indiretamente pela corrupção física herdada. Olhem só,
Daqui a pouco eu vou mostrar, mas por incrível que pareça, o judaísmo ensina exatamente isso que está aí na tela. Eu vou provar no Talmud e na literatura rabínica, mas o judaísmo ensina exatamente isso que é o ensinamento original do cristianismo. Ou seja, não existe pecado original. O que acontece é, Adão pecou e nós temos uma propensão a pecar, mas isso não afetou a nossa liberdade de escolhas. Nós temos uma corrupção, sim, que nós sabemos que o judaísmo chama de Yetzer Hará. O que o cristianismo chama de corrupção física herdada, o judaísmo chama de Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. Então, nós temos inclinação para o mal? Sim, mas nós perdemos a nossa liberdade de vontade? Não. Quando um bebê nasce no primeiro dia de vida, ele já pecou? Não. Ele tem a inclinação para o mal? Sim, um bebê tem a inclinação para o mal, mas ele ainda não pecou. Vejam, meus irmãos, eu vou citar o cristianismo e depois eu vou para o judaísmo. E vou até voltar ao verso que o Pedro me perguntou. Eu vou voltar, ok? Eu estou fazendo uma introdução, mas eu vou voltar ao verso do Salmo. Então, no início, o cristianismo não acreditava no pecado original, não havia essa doutrina. Ou seja, nós herdamos uma corrupção de Adão, sim, é inclinação para o mal, de acordo com o judaísmo, mas nós ainda temos liberdade de escolha. Aí o que aconteceu? Depois veio o seguinte estágio do cristianismo. Um seguinte estágio. Prosseguindo. Na Igreja Latina, uma tendência diferente apareceu. Então, surgiu algo novo, especialmente em Tertuliano, segundo a qual a propagação da alma envolve a propagação do pecado. Tertuliano, meus irmãos, ele falou que quando você recebe a alma, você já recebe o pecado. Então você já está pecador desde o ventre da tua mãe. Para Tertuliano, você está no ventre da mãe, você já está no pecado. E continua assim. Ele considerava o pecado original como uma mancha ou corrupção pecaminosa hereditária, que não excluía a presença de algum bem no homem. Ambrósio foi além de Tertuliano ao considerar o pecado original como um estado e ao distinguir entre a corrupção inata e a resultante culpa do homem. O livre-arbítrio do homem foi enfraquecido pela queda. Então vejam, Tertuliano é o primeiro que começa a falar do pecado original como algo hereditário, como algo que a mãe passa para o filho. A mãe está grávida, ela passou hereditariamente ao bebê o pecado. Então o bebê, ele já é um pecador porque ele tem uma herança pecaminosa, uma herança hereditária. E aí depois veio um terceiro estágio, que é com Agostinho, que diz assim, especialmente em Agostinho, que a doutrina do pecado original atinge um desenvolvimento mais completo. Segundo ele, Agostinho, a natureza do homem, tanto física quanto moral, está totalmente corrompida pelo pecado de Adão, de modo que ele não pode fazer outra coisa senão pecar. Olha o que Agostinho ensinou. Vou repetir. De modo que ele não pode fazer outra coisa senão pecar. Essa corrupção herdada ou pecado original é uma punição moral pelo pecado de Adão. É uma qualidade da natureza do homem que, em seu estado natural,
ele pode e fará o mal apenas. Ele perdeu a liberdade material da vontade e é especialmente a esse respeito que o pecado original constitui uma punição. Em virtude desse pecado, o homem já está sob condenação. Não é apenas corrupção, mas também culpa. Então vejam, Agostinho falou que você herda um pecado de Adão e você não consegue fazer o bem, que você só vai fazer o mal. O mal é um estágio dentro do teu ser que você não consegue fazer bem nenhum. Você recebeu uma punição, que é o pecado original, você já nasce pecador e você não conseguirá fazer o bem. Tudo que você faz é mal, mal e mal, porque isso é uma qualidade do homem que você recebeu hereditariamente. Então Agostinho falou que tudo que você faz é mal, não existe bem nenhum dentro de você, ok? E como que o judaísmo vê isso? Eu já vou adiantar, mas o judaísmo fala que isso está errado. Eu vou citar aqui e provar. O judaísmo fala que dentro de nós temos Yetzer Hará, a inclinação para o mal, mas nós temos também Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, para aquilo que é bom. Então, nós temos liberdade de escolha. Nós não fazemos apenas o mal, nós fazemos o bem também. Nós não praticamos apenas coisas ruins, nós praticamos ações boas. Então, dentro do nosso ser, temos a inclinação para o mal e a inclinação para o bem. Qual é o nosso objetivo? Controlar a inclinação para o mal para praticar apenas a inclinação para o bem. E o problema de Agostinho é que ele eliminou a liberdade de escolha. Ele praticamente acabou com o livre-arbítrio. Você só faz o mal e acabou. Você não consegue fazer o bem. E o judaísmo não. O judaísmo fala, você consegue fazer o bem, sim. Há liberdade de escolha. Você tem a possibilidade de escolher. Gente, eu vou citar fontes rabínicas, inclusive eu vou voltar para o Salmo 51, mais para frente, mas qual é o problema do cristianismo? O problema do cristianismo, e a doutrina de Agostinho se tornou dogma da Igreja Católica, o cristianismo faz assim. Pensa no catolicismo. Você peca, pede perdão e o padre te perdoa. Aí você peca, pede perdão e o padre te perdoa. Você fica a vida inteira praticando os mesmos pecados. E o padre fala assim, teus pecados estão perdoados, né? Ou seja, você fica a vida inteira no pecado e o padre diz que teus pecados estão perdoados. É muito fácil fazer isso. Você peca, o padre te perdoa. Peca, o padre te perdoa. E você passa a vida inteira assim. O judaísmo, gente, não aceita isso. O judaísmo diz o seguinte, que nós temos que controlar a inclinação para o mal. Não há essa de peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. O judaísmo fala que quem se arrepende verdadeiramente não repetirá o mesmo pecado. Quem se arrepende não vai repetir o mesmo pecado. Então, vejam, eu vou seguir, mas só uma coisa assim de cultura geral que é importante, falando rapidamente que é algo profundo. Na Idade Média houve um debate entre o Ramban, o Narmânides, e o Pablo Cristiani. Pablo Cristiani era um judeu que passou a crer em Jesus e entrou para a Igreja Católica, e o Ramban era um judeu ortodoxo, rabino que não cria. E eles tiveram um debate muito famoso. Só que o debate, o Ramban, ele teve que pedir autorização ao rei, porque ele ficou com medo. Porque na época, se você fosse judeu e ganhasse o debate, você podia morrer. Porque ali ele estava na Espanha, a Espanha um país católico.
Então o rei falou para ele, não, você pode aí debater que não vai acontecer nada com você. E tem um fato curioso desse debate, que é o seguinte, o rei chega pro Ramban e depois do debate ele chama o Ramban a sós e fala assim, poxa, o catolicismo é muito melhor do que o judaísmo. E o Ramban fala, ué, por quê? O rei fala assim, porque eu cometo adultério. Eu cometo adultério. Então eu sou rei e eu tenho uma amante. Eu saio com a minha amante, eu pequei. E eu vou, peço perdão e o padre me perdoa. No dia seguinte, eu saio de novo com a minha amante. Eu pratiquei o adultério, eu vou pro padre e o padre me perdoa. E eu tenho a minha amante há anos, e os meus pecados sempre são perdoados. Então é muito bom ser católico, porque eu continuo com a minha amante e os meus pecados estão perdoados. E o judaísmo, disse o rei, é ruim porque o judaísmo não endossa essa conduta. O judaísmo não admite que você fique com a tua amante para sempre. E aí o rei falou, o catolicismo é muito melhor do que o judaísmo. Sabe o que o Ramban, esse grande rabino, esse grande sábio, olhou na cara do rei e falou para o rei? Falou, rei, sabe qual é a diferença do judaísmo para o cristianismo? Judaísmo é religião de homem que se arrepende. Cristianismo é religião de criança que continua no pecado a vida inteira. Gente, que sábio! Que sábio, ele falou algo certo. Essa é a diferença. Porque o judaísmo não aceita que você vá ficar com a tua amante a vida inteira. Na verdade, a Brit Hadashah também não aceita isso não. Porque a Brit Hadashah é um livro judaico. Shaul Paulo falou que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, quando eu estou falando do cristianismo, tá? Eu estou falando do cristianismo católico, evangélico aí, que você está na graça, faz o que quer da vida. Quando eu digo judaísmo, não é só judaísmo ortodoxo, não. É judaísmo de Yeshua. É judaísmo messiânico nazareno. O judaísmo de Yeshua não aceita o sujeito ficar com a amante para todo o sempre. Ok? Então, quando eu digo judaísmo, não é só ortodoxo. É de judaísmo de Yeshua, não aceita isso. Então, o judaísmo não concorda com o pecado original. Uma prova disso, eu cito The Encyclopedia of Judaism, que é a enciclopédia sobre judaísmo. Ela diz assim, embora a ideia rabínica da inclinação para o mal sugira que as pessoas têm a tendência inata de pecar, essa noção não deve ser confundida com o conceito cristão de pecado original, ao qual não é equivalente. Ao contrário do conceito de pecado original, de acordo com o judaísmo rabínico, as pessoas não têm uma natureza herdada e corrupta. Isso fica claro em Bavli, Talmud Bavli, Shabat 145b e 146a, que parece compreender uma polêmica direta contra a ideia de pecado original. O resultado do pecado de Adão não foi vincular as pessoas ao pecado para sempre. Então vejam, qual a diferença do judaísmo para o pecado original? Pecado original diz que você nasceu pecador, você é um bebê, veio ao mundo, você já é pecador. Diz que você herdou o pecado e que você não tem liberdade de escolha. Você é um pecador e vai continuar pecador até morrer e você será salvo pela graça e você vai morrer pecador porque você tem pecado original e você precisa da graça de Jesus, ensina a Igreja Católica. Isso é o pecado original. O judaísmo não. O judaísmo ensina que nós temos inclinação para o mal, sim. Nós temos, sim, uma tendência para pecar,
mas nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado. E isso, gente, que o judaísmo ensina está na Brit Hadashah. João Yohanan disse: quem peca não conhece a Deus. Ele fala que quem está no pecado não conhece a Deus. E ele fala que quem conhece a Deus não peca. Ok? Yohanan Brit Hadashah dizendo que se você conhece a Deus, você não peca. E se você peca, é porque você não conhece Deus. Então a própria Brit Hadashah, ela endossa esse conceito rabínico de que você não pode ficar no pecado. Você precisa alcançar a libertação. Ok? E eu já vou chegar no Salmo já, que o Pedro deve estar ansioso. Mas ainda, a última citação antes do Salmo. Veja, o Talmud, ele fala nessa passagem aí, eu vou ler e explicar para vocês. O Rabino Yohanan, então, lhes explicou: por que os gentios são eticamente contaminados? Dizendo assim, por que os gentios, né, pecam? É porque eles não permaneceram no Monte Sinai. Quando a cobra veio sobre Eva, ou seja, quando a seduziu a comer da árvore do conhecimento, a cobra, a infectou com contaminação moral. E essa contaminação permaneceu em todos os seres humanos. Então aí, o Rabino Yohanan está dizendo que os gentios, eles pecam porque eles estão recebendo uma infecção moral, uma contaminação moral que veio da serpente. E ele diz assim: quando o povo judeu estava no Monte Sinai, sua contaminação cessou, enquanto os gentios não permaneceram no Monte Sinai e sua contaminação nunca cessou. O que ele quer dizer assim? O que houve no Monte Sinai? A entrega da Torá. Então o que ele quer ensinar é, já que Israel recebeu a Torá, Israel agora pode vencer o pecado. E os gentios que não estavam no Monte Sinai, eles não conseguirão vencer o pecado porque eles estão sem Torá, ok? Eu não estou nem dizendo assim se isso está certo ou errado, tá? Porque alguém vai falar, pô, Tzadok, isso é um preconceito contra os gentios. Eu não estou nem querendo dizer que isso está certo, que o judeu é melhor que o gentio, não é isso. Eu só quero apenas apresentar qual é o pensamento rabínico, porque esse texto é um texto contra o pecado original, ok? Então, aí diz assim, Rav Aha, o filho de Rava, disse a Rav Ashi: e quanto aos convertidos? E quanto aos gentios que se converteram? Como você explica a cessação de sua contaminação moral? Rav Ashi lhe disse: mesmo que eles próprios não estivessem no Monte Sinai, seus anjos da guarda estavam presentes. Como está escrito, não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, mas com aquele que está aqui conosco hoje, perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que não está aqui conosco hoje. Deuteronômio 29, 13 e 14, e isto inclui os convertidos. Então aí, há essa explicação que o gentio convertido, ainda que ele não esteja no Monte Sinai, ele recebe a libertação do pecado. Por quê? Porque a aliança não é só para quem está no Monte Sinai, e sim para quem não está no Monte Sinai. Então, a ideia é, o gentio convertido pode se libertar do pecado, sim, ainda que ele não estivesse no Monte Sinai. Então, o texto está dizendo que o judeu alcança a libertação do pecado porque ele tem a Torá para ajudá-lo a se libertar do pecado, e o gentio convertido, ainda que ele não seja judeu, ele pode se libertar do pecado também, ainda que ele não estivesse no Monte Sinai. A aliança do Sinai é para aquela geração e para as gerações futuras. Os rabinos dizem
que a aliança do Sinai é uma aliança para todas as gerações, inclusive para a nossa, ok? Ah, Tzadok, eu não estava no Monte Sinai, mas é como se você estivesse, porque a aliança da Torá é para todas as gerações. E aí o último parágrafo diz assim: a Guemará aponta que esta opinião discorda do Rabino Abba bar Kahana, como disse o Rabino Abba bar Kahana. Até que 3 gerações se passassem, a contaminação moral não cessou de nossos antepassados. Abraão gerou Ismael, que era de estatura moral humilde. Isaac gerou Esaú. Finalmente, Jacó gerou 12 tribos nas quais não havia defeito. O Rabino Abba bar Kahana afirma que a contaminação moral cessou nos patriarcas muito antes da revelação no Sinai. Vejam, o que o Rabino Abba bar Kahana está querendo ensinar? Que até mesmo antes da Torá no Monte Sinai, os patriarcas se libertaram do pecado. A lição é essa. Antes da Torá ser dada no Monte Sinai, os patriarcas, eles se livraram da contaminação moral. O que o Rabino Abba bar Kahana quer nos ensinar? Que antes da Torá era possível alguém se libertar do pecado sem Torá. Ou seja, não existe pecado original. Mesmo sem Torá, sempre houve a possibilidade de o homem servir ao Eterno e livrar-se do pecado. Os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, eles se libertaram do pecado e eles não tinham Torá, ok? Então essa passagem do Talmud, ela contesta o pecado original. Agora vamos aí exatamente ao Salmo 51. Vou ler de novo, aumentar aqui a tela em hebraico. Está lá embaixo, eu botei em verde, vamos ler. Hem beavon rolalti uveret yerematni imi. Eis que na iniquidade nasci, e no pecado me concebeu minha mãe. O que significa esse salmo? No pecado me concebeu minha mãe. O que significa? Rashi diz assim: eu fui formado por macho e fêmea, ambas criaturas de carne e sangue que estão cheias de pecado. Rashi diz que o Salmo 51 está dizendo que Davi foi formado por carne e sangue, por seres humanos que estão cheios de pecado. Mas isso não significa que isso é o pecado original. Não! Isso significa apenas que a inclinação para o mal existia em Davi. Davi tinha inclinação para o mal? Sim. Mas ele aprendeu a controlar a inclinação para o mal no fim da vida. Davi, ao longo da vida, teve muitos erros, mas no final ele cresceu, ele evoluiu e ele conseguiu controlar a inclinação para o mal. Por isso que ele é chamado de o homem segundo o coração de Elohim. Então, no final da vida, ele aprendeu. Então, o que ele quer dizer aí no Salmo 51? Que ele peca, que ele errou, e isso ele recebeu. E por que ele peca? Porque o pai e a mãe dele eram pecadores e obviamente, ele recebeu a inclinação para o mal, ok? A inclinação para o mal, não o pecado original. Vaikra Rabá 14:5 diz assim: até mesmo o mais devoto tem contato com o pecado. Isso aí é o Midrash comentando o Salmo, ok? Tudo isso daí são comentários do Salmo 51, 7 ou 5 na Bíblia cristã. Então, o Midrash Vaikra Rabá está dizendo que o que Davi quer ensinar no Salmo 51, 7 é que até mesmo o mais devoto, até mesmo o piedoso,
ele tem contato com o pecado, sim. Sim, até um homem piedoso, ele possui a inclinação para o mal. Claro que nós temos que controlar a inclinação para o mal. Temos que controlar? Sim. Mas nós ainda temos a inclinação para o mal. A inclinação para o mal só será extinta na era messiânica, ok? Somente será extinta na era messiânica. Não sei se você está conseguindo ler aí em hebraico. Está escrito Avon. Avon significa iniquidade. Está aí na tela. Percebam que existem dois vaves, duas vezes a letra vav. A palavra Avon, iniquidade, ela leva um vav só. Só que aí, misteriosamente, no hebraico, o vav aparece duas vezes. Repito, a palavra Avon, iniquidade, leva apenas uma letra vav. Mas aí no texto, se você olhar, aparecem duas vezes a letra vav. E por que isso? Isso é uma coisa excepcional na língua hebraica. Os rabinos explicam que o vav aparece duas vezes para destacar a grande tendência do homem ao pecado. O vav está repetido, significa iniquidade, para mostrar que o homem tem muita iniquidade dentro de si. É uma tendência, é uma propensão ao pecado, mas você deve controlar o teu pecado. Comentando ainda o Salmo 51:7, Beit Elohim diz assim, desde o momento, comentando o Salmo, desde o momento de meu nascimento, eu fui afetado pela inclinação para o mal, ou ela se atou a mim desde o momento que saí do ventre de minha mãe. Como a Escritura diz, o pecado estreita a porta. Então, Beit Elohim, essa obra está dizendo o seguinte, que o que significa o que significa o verso de Davi, 51:7? Significa que ou desde o nascimento ele foi afetado pela inclinação pelo mal, ou quando ele saiu do ventre. Aí nascimento é concepção, ok? Desde que ele foi concebido ou desde que ele saiu do ventre. Então, desde o nascimento aí, não é do nascimento no ventre materno. Então, Beit Elohim diz assim, ou a inclinação para o mal vem do nascimento aí é desde a concepção no ventre materno, ou vem desde daí, ou desde que Davi saiu do ventre da mãe, como diz o verso, o pecado estreita a porta. E o Even Ezra comenta assim, e no pecado me concebeu minha mãe. O que significa isto? Even Ezra diz, isto alude ao fato de que Ravá é Eva, a mãe de todas as criaturas, não gerou filhos até que viesse a pecar. Então, o Even Ezra ele dá uma interpretação diferente, dizendo que Davi, mãe de Davi aí, a mãe de Davi, não seria a mãe dele, mas seria Eva. Eva, porque Eva significa, em hebraico, Ravá significa vida. Ela é ela que dá vida a todos os seres humanos. Todos nós somos filhos de Eva. Todos nós descendemos de Eva. Então, segundo o Even Ezra, o que Davi quer ensinar é o seguinte. Ele, Davi, é descendente de Eva. E Eva gerou filhos depois do pecado. Então, todos os filhos de Eva, que somos nós herdamos a inclinação para o mal. Repito, todo mundo que é descendente de Eva, todos nós recebemos a inclinação para o mal da nossa mãe Eva, ok? Essa é a interpretação do rabino Even Ezra. E como eu já falei, isto não tem nada a ver com o pecado original.
espero, né? O Pedro pode até escrever aí se saciou a dúvida dele, uma dúvida extensa. Se ele tiver aí online, né? Eu vi que ele estava... cadê ele? Se ele puder escrever se deu para entender. Ou eu não vou responder mais dúvidas hoje, que é muita coisa, é isso. Mas se vocês entenderam aí a diferença do pecado original para o que o judaísmo ensina. Escrevam aí, gente, por favor. Escreve aí se você entendeu ou não. Se você tiver uma dúvida, você fale. E se você não escrever nada, agora eu vou falar igual o padre, né? Tava brincando. Fale agora ou se cale para sempre, ok? Vou fazer uma brincadeirinha aqui, já que eu tava falando de pecado original católico. Bem, já que ninguém está falando nada, então significa que todos entenderam. O nosso amigo aí, Cláudio Kuhn, tá dizendo que ele entendeu, o Pedro Salles também entendeu, então beleza. Qualquer coisa dá um print na tela, né, nessas telas. Eu até quis fazer esse PowerPoint para todo mundo dar um print depois, aí você já fica aí com essa visão aí do pecado original e por que o judaísmo é contra o pecado original, ok? Maravilha, ok? Só uma coisa aí, tá? Eu sabia que alguém ia me perguntar e o Anderson Rabelo perguntou. O Anderson Rabelo perguntou assim, esse salmo significa que Davi é fruto do adultério? Isso eu vou responder. Muito pregador evangélico pega o Salmo 51, que está aí na tela, dizendo que a mãe de Davi era uma adúltera, ela praticou adultério e Davi foi fruto do adultério. Muitos pregadores evangélicos, repito, pegam o Salmo 51:7, falam que a mãe de Davi traiu Ishai, pulou a cerca, traiu Ishai e Davi nasceu fruto do adultério. Deixa eu até botar aqui a minha tela, ok? Deixa eu botar aqui a minha tela grande para você olhar o meu rosto aqui. Você vai olhar o meu rosto. Isso é pregação picareta dos evangélicos. Isso é picaretagem, falar que Ishai é Jessé, que ele foi traído, que... né? Já vi pregador, ele levou chifre. Gente, esses pregadores evangélicos, eles são muito, desculpem minha expressão, eles são muito imundos. Não estou generalizando, claro que não. Isso é imundícia evangélica, gente. Isso é pregador picareta. Não tem isso. Não tem isso. O Salmo 51 não diz que Davi ele é fruto do adultério, ok? Os pregadores inventam essa besteira e o pior é que todo mundo começa a repetir, e aí tem aquele provérbio que uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Todo evangélico, eu sabia que alguém ia me perguntar, foi o Anderson. Por que o Anderson me perguntou? Com certeza ele já ouviu pregação desse tipo. Se ele já ouviu, ele escreve aí. Se ele me perguntou, é porque ele já ouviu. E eu já ouvi também, gente. É muita mentira que esses camaradas falam, ok? Isso daí é uma aberração. Por isso que a gente, que é judeu, a gente ouve essas coisas. O kippá até pula. O kippá até pula o tamanho da heresia que esses camaradas falam. O pior é que esses camaradas pregam essas besteiras e cobram dízimos, cobram ofertas, cobram um montão de coisa. Amor a mamon. Repito, não estou generalizando, eu tenho amigos evangélicos sérios, honestos, idôneos, ok? Que fique bem claro. Mas eu fico revoltado com esses camaradas que cobram dízimos, ofertas, pregando essas heresias nível hard. Então, eu sabia que alguém ia perguntar, o Anderson perguntou no finalzinho. Esqueçam essa história, ok? Isso é história falsa. Então, gente, já fizemos a oração para terminar. Isso daqui, né, esse plus que a gente veio aí para falar aí a pergunta do Pedro. Que o Eterno abençoe e guarde a todos. Shabbat Shalom. Que vocês cresçam no conhecimento do Eterno, ok? Um grande abraço para todos. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Shalom, shalom.